Oi, Agora tá tudo gravando. ótimo. Aí, tá gravando. Agora tá gravando já. Vamos continuar nessa. Na próxima a gente dá uma levantada. Na próxima parada, que eu acho que vai ter que ter mais Tá, uma próxima, aí a gente dá uma beleza. paradinha e toma uma água e volta para terminar. Vamos esperar o pessoal voltar. Fechou. Voltei. Natalinha, se cuida. Você tá muito jovem para estar cansada assim, minha querida. Ai, professora, a conta minha tá acabando comigo. Putz, que saco. Professora, eu trabalho demais, daí junta mais as coisas da faculdade. Imagino. Eu tô morrendo, de verdade. Amiga, dá uma caminhada, falta de exercício físico. Não, Mas é Mas eu não tenho sério. tempo. Mas que hora você tá começando a trabalhar? 2 horas, mas eu começo antes ainda, porque às vezes é tanta coisa que não dá tempo, né? Eu consigo te entender, Natália, porque eu tô numa neura assim. Hoje chegou uma hora que eu falei, não vou falar a palavra aqui, mas eu apertei o botãozinho e falei, eu não vou sentar hoje de novo. Porque eu sento entre 9 horas, entre 9 horas. Vamos dizer assim, 8h30 eu já tô começando a me arrumar, mas assim, oficialmente eu começo a trabalhar 9 horas da manhã. E aí eu Nossa vou, senhora. na hora que é meio-dia, eu tô fazendo almoço, meu celular tá pipocando. E aí é 1 hora da manhã, 1 hora da tarde eu já tô de novo e vou emendando, emendando. Porque você só quer terminar, né? Mas daí Porque vem uma assim, coisa atrás da outra. sabe o que nós estamos? Nós estamos numa dinâmica que a gente só está aumentando o serviço por causa de ser virtual. Uhum. Tá tudo muito uma coisa em cima da outra. Você não terminou uma, já tá entrando outra. Eu achei que final de semana eu consegui ficar de boa, mas já lembrei que tem trabalho pra fazer. Professora, e ontem que eu tava fazendo seus exercícios, e meu negócio, meu Word simplesmente para, professora. Mas eu fiquei Se você desesperada. não para, o Word para. Pensa assim. Professora, mas eu fiquei desesperada, eu entrei em choque, eu não acredito, eu tava fazendo aqui, eu tava concentrada, eu tava estudando, esse negócio para. Eu tive crise de choro até, fiquei desesperada. Calma. Gente, eu vou sempre pensar de vocês usarem o meu horário de aula. Que assim, a gente teria 4 horas de aula. Não dá no virtual. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Do professor ficar aqui falando das 7 até as 10h40 para vocês. Ou até as 10 horas da noite. Eu não consigo entender a produtividade de alguma coisa assim. Então, eu vou sempre dar um conteúdo, como eu falei, o meu conteúdo é o conteúdo que eu quero dar naquele dia, né? E aí, demos o conteúdo, beleza. Ou se o conteúdo for menorzinho, depois eu dou um exercício, alguma reflexão para poder completar, para não dizer que o professor também não está nem aí com a aula, sabe? Mas sempre assim, considerando o tempo de aula que vocês teriam comigo, tá? Não quero ficar dando muito mais coisa, porque eu sei que vocês estão cheios de coisa. Parece que tem mais trabalho agora. É. E já tá quase acabando, né? Quando que é? Quando que começam as provas, professora? Não, a prova é em novembro ainda. Ah, não tá acabando nada, então. Não. Nós acabamos de Tô começar. entrando em choque já. Ai, não. Mas eu juro que eu entrei em choque. Risada, sou show. Ai, meu Eu tava quase chorando aqui também. Não, a gente tem setembro inteiro. Outubro é um pouco mais, vamos dizer assim, truncado, porque tem muito feriado em outubro. Tá? Sério? Começa dia 12 de outubro, depois tem dia do professor, depois tem dia do funcionário público. Eu não sei como é que tá os calendários certinho. Mas, assim, ele tem mais feriado normalmente. Então, você tem umas folguinhas, assim. E aí, terminando outubro, a gente já pega as primeiras 2 semanas ali e depois já prova. O segundo semestre é muito rápido. Muito rápido. Isso que eu tô vendo, tá passando bem mais rápido. Bem mais rápido. Então, vamos lá. Tá bom? Tá bom. Nossa, eu tô com tanta coisa aberta aqui. Agora que eu tô vendo. Meu computador tá igual. Por isso que eu tô clicando onde não é pra clicar. Então, já falamos de objetivos e metas. Agora, para a gente olhar, né, sobre aquela perspectiva lá do planejamento dentro
aí na vertical, vocês olhando aí no cantinho, dos níveis da hierarquia, né? O planejamento ele pode ser estratégico, ele pode ser tático e ele pode ser operacional, tá? O planejamento estratégico é esse macro planejamento, que na teoria se diz que ele pensa, né, ou ele projeta para 3 ou até 5 anos. É esse olhar mais amplo da organização, né? O que ela, seus produtos, seus recursos, onde ela quer chegar. Então, ele tem um prazo para ser realizado, tá? E olha para toda a organização. Esse é o planejamento estratégico, que está na competência da mais alta, da diretoria, dos mais altos cargos. O planejamento tático é aquele planejamento menos genérico, mais próprio daquele departamento, tá? E vai abordar aquele grupo especificamente dentro daquilo que o planejamento estratégico indicou que deve ser. Então, o planejamento estratégico pensa a empresa toda e o planejamento tático toma para si o que lhe cabe do planejamento estratégico, tá? E ele também pode valer de 2 a 3 anos. Depois tem o planejamento operacional, que é o planejamento da ação, das operações, do dia a dia. Então, assim, na verdade, toda a organização, ela vive com base no planejamento, né? Então, assim, vocês vão ver, né? O que a gente tem para fazer na próxima semana? Isso daí tá na organização daquele plano do que tem que ser feito. É o planejamento mais operacional, tá? De curto prazo, que pode estar relacionado a um dia de trabalho, ou uma semana de trabalho, ou alguns meses, até a 1 ano, que é o planejamento mais da tarefa ou das operações daquele setor, ou daquele departamento, ou daquele escritório, tá bom? Então, ele também tem diferenças a partir do nível hierárquico entre estratégico, tático e operacional. Vocês vão aprender a fazer planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional em comunicação, tá? Aqui nós estamos falando em termos de planejamento de organização, planejamento de administração. No planejamento, a gente também consegue perceber os tipos de planos, tá? O plano é esse produto do planejamento, é aquilo que concretiza o planejamento, tá? No plano, descreve-se o curso da ação para um objetivo e proporciona respostas às questões: o que, quando, como, onde e por quem. Então, assim, no planejamento, você vai encontrar todos esses elementos aqui, que são planos, são partes desse plano. Quais procedimentos que vão ser feitos, né? Quais são os métodos, as tarefas que vão ser realizadas. E aí pode ter fluxogramas, desenhos, esse setor vai para cá, depois faz isso, faz aquilo. Então pode ser um procedimento indicado de como vai funcionar as tarefas. Os orçamentos também são planos, gente, né? De recursos, de pensar recursos, tá? De dinheiro. Programações e programas. Programações e programas têm a ver com que atividades vão ser feitas, de quanto tempo. Checklist que a gente faz em eventos, vocês vão aprender comigo no que vem, é uma programação, né? Uma lista de atividades que eu listo tudo dentro de um prazo, né? Com as pessoas responsáveis, porque evento não pode perder prazo, não pode perder tempo, né? E normas e regulamentos também são elementos do planejamento. Regras, né? O que pode ser feito e o que não pode ser feito. Comportamentos, atitudes. Isso também tem a ver com planejamento. Então, esses nominhos aqui que a gente elencou, 4, eles vão estar dentro dos grandes planejamentos das organizações, né? Do planejamento global da empresa, tá? Mas também você pode fazer um programa de atividades para o seu setor. Acaba sendo um planejamento mais operacional ali do setor, tá? Mesma coisa, vou fazer um orçamento para a realização de um evento. É um plano mais operacional ali, mais para alguma coisa do dia a dia. Então, são
vamos dizer assim, subtítulos do grande planejamento da organização. O que é o processo de administração estratégica? E aí é o nosso último entendimento da administração, tá? O que é a leitura dessa administração estratégica? Isso tem a ver com esse slide aqui, ó, gente, ó. Planejamento estratégico, tá? Nós vamos pegar esse pedaço aqui, vamos tentar entender. Nós não vamos falar sobre o tático, nem sobre o operacional. Nós vamos falar agora só sobre o estratégico, que é o que o grande gestor da organização tem que fazer. Ser competente o suficiente para pensar a gestão estratégica da organização. Ser capaz de fazer o planejamento estratégico da organização, que é esse planejamento macro de toda, né, o propósito desse negócio. Primeira questão, primeiro passo, identificar a atual missão, objetivos e estratégia. Qual que é a missão dessa empresa? Qual que é a missão desse negócio? Qual que é a missão dessa igreja, desse hospital? Né? Qual que é o objetivo que ele quer atingir? Né? Eu cheguei a comentar com você, é que foi na aula passada, eu pedi para vocês pesquisarem a Luísa Trajano, né? Eu fiquei encantada com a aula que eu assisti da Luísa Trajano lá no curso que eu fiz online. A mulher é muito boa. E, assim, dentre uma das coisas que ela falou, ela falando de como que nasceu o Magazine Luiza, né? Nasceu lá numa cidade aqui do interior de São Paulo, acho que é Ribeirão Preto, uma coisa assim. E foi a tia dela que criou a empresa, não chamava Magazine Luiza, chamava outro nome lá. Mas a empresa nasceu, desde que nasceu, ela tinha um propósito, que era uma missão. Tá? Ela não falou propósito, ela falou propósito, mas é a missão. E um dos propósitos dessa empresa era gerar emprego. O que era gerar emprego? Gerar emprego para os parentes da família. Então, assim, a tia queria montar uma loja que ela pudesse pôr o sobrinho para trabalhar, que a criançada não ficasse perdida aí na rua, que não tivesse emprego. Isso era um dos objetivos dela. E hoje a Magazine Luiza é o maior, né, loja de departamentos do Brasil e a maior loja.com, né, do Brasil. E ela disse que quando chegou a pandemia e que, né, houve a discussão em falar de demissão de funcionário, ela falou, não posso demitir. Porque um dos propósitos da empresa, quando ela nasceu, era gerar emprego. Olha que louco, gente. Já se passaram, sei lá, 60 anos, muito tempo. E isso não se perdeu. E hoje a diretora principal da empresa, ela não deixa isso se perder, dentre outros elementos da missão. Mas um delas, ela falou, não, isso vai afetar diretamente uma das missões do meu negócio. Se eu demitir agora, eu tô indo contra aquilo que me motiva a existir. Olha que barato. Então, assim, tá lá na essência da empresa, identificar sua missão, seus objetivos e sua estratégia, ou seja, como ela vai agir, né? Por que a Magazine Luiza tem esse tipo de comportamento? Porque são as estratégias delas de trabalhar com funcionário, né? Ela é vista como um dos melhores lugares para trabalhar, porque o vínculo com os recursos humanos é muito forte, é muito bem visto, mas é a estratégia que ela adota, tá? Então, isso é muito forte no planejamento estratégico. Depois, analisar o ambiente. Então, tem a ver com a nossa aula lá. Conhecer o microambiente, o ambiente específico e o macroambiente, né? Terceiro, identificar as oportunidades e ameaças. Analisar esse cenário e ver o que pode ser explorado e o que pode ser algo que pode me afetar, tá? Então, identificar situações que possam ser positivas e as situações que possam ser negativas, tá? Isso é ser estratégico. Quarto, analisar os recursos da organização, porque também tem que pôr o pé no chão, né? Tem dinheiro? Tem recurso? Tem equipamento? Tem tecnologia para fazer? Porque senão não pode fazer.
Não adianta ter boas ideias, então tem que ter recursos para executar as suas ideias. Então, olha como é um quebra-cabeça, é um jogo, né? O planejamento estratégico é um jogo de xadrez, né? Porque você vai mexendo muitas peças para você conseguir chegar num resultado positivo. Tá? Não adianta só ter muitas boas ideias, mas se as ideias não forem ideias possíveis de serem feitas, então não é um bom planejamento. Tá? Um quinto passo do planejamento estratégico ou da gestão estratégica, identificar os pontos fortes e fracos. Então, se eu olho para fora e vejo situações ameaçadoras, eu olho para dentro e falo assim, o que é a fraqueza? Né? Qual que é a minha fraqueza? Qual que é a minha fragilidade? Né? O que é forte em mim? Pontos fortes e fracos têm a ver com olhar para dentro. Oportunidades e ameaças têm a ver com olhar para fora. Tá? Pensem sempre assim. Positivo e negativo é algo que eu olho para mim. Oportunidade e ameaça é alguma coisa que vem de fora, então eu tenho que estar sempre olhando para fora. A partir dessas análises todas, né, que está aqui nesse quadradinho aqui, formular as estratégias. Tá bom, daí eu vou formular o caminho que eu vou adotar. Eu já analisei o ambiente, já verifiquei o que é forte, o que é fraco, que é ameaça, que é oportunidade, que recurso que eu tenho. Diante disso, eu vou lá, então eu vou fazer isso. Isso é formular estratégias. Implementar as estratégias. Então, vou fazer é formular, escrever, pensar. Implementar é partir para a ação, é fazer elas acontecerem. E depois avaliar os resultados. Porque também no planejamento estratégico, não pode deixar solto, tem que ter acompanhamento para ver se os resultados estão sendo atingidos. Tá bom? Isso é ser estratégico. Então, isso é o pensamento da gestão estratégica. Sair lá da sua percepção do que você é, né, fazer toda essa análise, propor estratégias, implantar estratégias e avaliar se elas estão dando certo. Então, é um ciclo também, tá bom? O planejamento, isso daqui tem a ver um pouco com, só para a gente refletir, eu não gosto nem muito de falar assim, que, então ele é ruim. Não, ele traz algumas coisas que é importante para quem faz planejamento perceber, tá? Nunca ele vai ser tão certeiro. Nunca ele vai ser, porque eu planejei, eu nunca vou errar. Não, a gente vive num ambiente de mudança, as organizações vivem num ambiente de mudança, então, essa certeza não existe, tá? Então, por mais que tenha planejamento, o ambiente está em constante mudança. Imagina as empresas que se planejaram no ano passado, que reuniram os seus diretores, fizeram reuniões, fizeram planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Vocês acham que elas tinham noção do que ia acontecer esse ano? Isso é um ambiente em mudança. O ambiente externo afetou a vida delas. Elas tiveram que refazer tudo, provavelmente, né? Esse ano e ainda mais remotamente, vamos pensar assim, olha que desafio, né? Então, isso que é um exemplo dessa mudança que que é incontrolável, tá? Quando o planejamento ele é muito a ferro e fogo, ou quem faz o planejamento não tem um olhar flexível, ele pode ser uma camisa de força, vamos dizer assim. Tá? E isso pode engessar e causar problemas, porque às vezes aquilo que foi pensado não dá conta de acontecer. Então tem que mudar a rota, tem que mudar o plano, tá bom? Pode acontecer leituras erradas que estarem previstas lá, foram mal feitas. O planejamento pode ser feito errado, pode ter ido por um caminho errado, tá? Muitas vezes, para algumas empresas, fazer planejamento é um momento caro, difícil, porque ela não tem essa habilidade, às vezes ela vai ter que contratar um especialista ou um profissional que possa trazer dados para ela poder se planejar, e aí isso encarece o processo, tá? Ele leva tempo, ele leva recursos, ele leva desgaste, tá? Então, ele é desafiador fazer, tá? E muitas vezes ele vira algo engavetado, tá? Então, só para a gente fazer uma leitura crítica do planejamento. E algumas vezes o planejamento vira só um documento que foi parar dentro de uma gaveta e que ninguém leva a sério. Isso é muito triste, mas acontece, tá?
Eu achei uns videozinhos, vou ver se esse daqui é o rapidinho, para a gente dar uma olhada. Será que consegue entrar? Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Eu não tô vendo, professora. Agora nós vamos estudar a função planejar. Também não. A função planejar precede as outras funções. Eu não tô vendo, professora. Não, tá vendo? Nem a Pamela, não. Peraí. Porque você planeja para poder executar, certo? Entrou? Então, nós vamos estudar a função planejar. Agora sim. Sim, agora foi. Antes de responder esta pergunta, é necessário que nós entendamos que os recursos são sempre limitados. Por mais que você tenha recursos, por mais que sua organização disponha de vastos recursos, sempre existirá a escassez em algum ponto, seja a escassez financeira, seja até mesmo a escassez de tempo, porque não existe uma empresa, uma organização, não existe nada que tenha tudo o tempo todo, certo? Então, com base nesse pensamento de recursos sempre limitados, nós vamos planejar para encontrar sempre o melhor custo-benefício e tomar sempre as melhores decisões possíveis. Isso é importante para reduzir as incertezas. Outra justificativa pela qual nós precisamos planejar é encontrar ou alcançar os melhores resultados. Então, quais são os tipos de planejamento? Vamos ver cada tipo de planejamento de forma específica. Existe o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Eu vou exemplificar cada um conforme nós formos avançando no decorrer do curso, certo? Mas só para dar uma ideia geral, o planejamento estratégico é aquele que está no topo da organização. Ele é feito pelos líderes da organização, certo? O planejamento gerencial, ele está no meio, intermediando a alta gerência e o pessoal de nível operacional. E, por fim, o planejamento operacional é o planejamento mais técnico de ações do cotidiano, do dia a dia. Para entender melhor desses tipos de planejamento, nós vamos ter que criar mapas. Por exemplo, o mapa de planejamento estratégico, onde você tem missão, visão e valores, você tem a análise do ambiente interno e externo, você tem a definição dos objetivos e metas, as estratégias e o plano de ação e o feedback. Esse é o mapa do planejamento estratégico. O mapa do planejamento tático é a estratégia da empresa, certo? Os objetivos da unidade, as metas da unidade, a ação e o feedback. Por que a estratégia da empresa? Porque se você tem um planejamento estratégico, quando você for fazer um mapa tático, você apenas utiliza já o que você já tem no estratégico, quebra aqueles macro-objetivos em objetivos de unidade ou objetivos departamentais. Gente, só vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente vai fazer o planejamento de comunicação da organização, que é a responsabilidade de um RP, né? Ele vai olhar para isso aqui. Qual que é o objetivo da empresa? Qual que é a estratégia da empresa? Olha o que a empresa pensou lá em cima e aí ele traz o que diz respeito para a comunicação. Ele faz todo o planejamento da comunicação, as metas da comunicação, como a comunicação vai agir, né? Que ações são de responsabilidade, ela vai fazer eventos, vai fazer redes sociais, vai fazer comunicação interna, quais são as ações que ela vai fazer e como ela vai controlar isso aí que é o feedback. Só para a gente ter uma noção do que é alguma coisa mais próxima da gente, tá? Quando você for fazer um mapa tático, você apenas utiliza já o que você já tem no estratégico, quebra aqueles macro-objetivos em
departamentais. E o mapa operacional, para fechar, é a estratégia da unidade, certo? Não é a estratégia macro da empresa, mas é a estratégia da gerência, do departamento, quebrada em metas para os indivíduos ou grupos, e a ação efetiva dessas metas e o feedback recebido a partir delas. Tá ótimo. Você já pensou em estudar um problema? O que você... A professora comendo bola aqui. Peraí, gente. Voltando. Então, vamos continuar lá, gente. Agora a gente finalizou o planejamento, tá? E aí, agora a gente vai para a outra função administrativa, que a gente vai ver hoje, que é a função organização. Tá bom? Que é a segunda fase do processo. Então, nós estamos caminhando. É uma sucessão de atividades, como a gente viu. O que é processo? Então, assim, planejou, agora tem que organizar. Né? Então, a próxima fase dessa sucessão de atividades é a organização. Tá? Então, a organização é a segunda função administrativa que tem como objetivo estabelecer os meios e os recursos necessários para possibilitar o planejamento. Então, para o planejamento sair do papel, eu preciso arrumar a casa, eu preciso ter estrutura, ter condições para as coisas funcionarem. E quem dá condições para as coisas funcionarem, coloca cada setor no seu lugar, é a organização, tá? A organização reflete como a organização é interessante, a organização como processo, né, reflete como a organização empresa tem que cumprir os planos, tá? Então, vamos lá, definindo novamente. Trata-se da organização do trabalho, indicando como a administração agrupa suas atividades para utilizar seus recursos humanos, físicos, materiais e financeiros. Então, como que eu vou separar, né, os recursos, quanto de recursos que eu tenho que ter, que tipo de pessoas que tem que trabalhar aqui, né, recursos humanos, que espaço que é esse, que tipo de espaço que eu preciso ter. Então, assim, gente, é pensar em tudo, né, desde a situação física do ambiente físico até um software que eu preciso ter na empresa para ela funcionar, tá bom? Isso chama-se organização do trabalho, organização da empresa, tá? Para que os objetivos possam ser alcançados, os planos executados e as pessoas possam trabalhar eficientemente, as atividades precisam ser agrupadas de maneira lógica e a autoridade distribuída de maneira a evitar conflitos e confusões. Então, para que a gente chegue lá onde foi previsto, tem que ter condições. Se for tudo bagunçado, se não tiver uma orientação, vira uma bagunça, né? Por que lá no departamento, vamos lá, voltar lá para a Pamela vai conhecer. A gente tem a secretaria, a gente tem a biblioteca num lugar, a gente tem um laboratório de informática em outro. Por quê? Porque para cada um, a organização da empresa deu uma competência. Né? Lá no começo do ano, quando eu conversei com vocês, que eu falei assim, gente, se vocês tiverem que tirar alguma dúvida, não tirem com o professor, tirem ou comigo, coordenadora, ou com a secretaria. Vai falar de nota, de falta, de boleto, de não sei o quê? Não, por quê? Porque o professor, ele sabe dar a aula dele, mas das regras, que cada hora muda, pode, não pode, como é que faz, como é que não faz, não é o professor que sabe direito. E aí ele pergunta para o professor fala errado, e aí ele faz coisa errada. Por quê? Porque na organização da empresa, não compete ao professor saber das regras de funcionamento da empresa. Né? A secretaria é esse órgão, o diretor é essa pessoa responsável e o coordenador é essa pessoa que sabe falar. Os outros, você vai perguntar da matéria dele. Né? Porque é a forma como ali dentro daquela empresa foi organizada
a sistemática de funcionamento das coisas, tá bom? Por que a gente olha e fala assim, ai, tá tudo tão bagunçado, não tá claro, não funciona? Porque às vezes está faltando organização, tá? A empresa bem organizada, a organização bem estruturada, ela flui, porque todo mundo tem clareza no pensamento do que pode, do que não pode, o que faz, do que não faz, o que é sua responsabilidade, o que não é, tá? E aí são as regras do jogo. Todo mundo entende a regra do jogo e joga o jogo como ele deve ser jogado, tá bom? Gente, daqui a pouco vai cair de novo já, tá? Os propósitos da organização. Relaciona-se à atribuição de tarefas, alocação de recursos, definição de estrutura. Então, quem faz o quê é atribuir tarefas. Alocar recursos. Temos máquinas, temos equipamentos, temos papel, temos caneta, temos energia elétrica. Tudo isso é alocação de recursos. E definição de estrutura. Estruturas são os setores, tá? Melhora o funcionamento e os resultados. Então, na organização, quanto mais organizado, os resultados são melhores e o funcionamento também. Divide o trabalho a ser feito, designa as pessoas corretamente, tá? Então, quando há organização, fica claro quem faz o quê, né? Quais as tarefas de cada pessoa, porque as tarefas e os cargos estão designados. Estabelece linhas formais de autoridade, né? Quem que tem poder de comandar, de decidir, na outra instância, o que o outro pode fazer e o que não compete a ele. Tudo isso está desenhado, gente. E mais, isso também pode estar e deve estar documentado em um documento mesmo da empresa, tá? Coordena e divide esforços, agrupa as atividades numa estrutura lógica, os departamentos, sabe, comunicação. O que compete à comunicação? A Natália consegue imaginar de repente, né? O que a Com ali faz? Aquele departamento, né? Que atividades competem a ele? Ali dentro, quais são os cargos? Quais são as tarefas? Quem tem comando? Quem tem, né? Quem obedece quem? Tudo isso tem a ver com organização. O processo que cria e a estrutura de funcionamento de uma organização. Se a gente tivesse que simplificar, é todo o processo que cria a estrutura de funcionamento de uma organização. Então, lá no planejamento eu penso onde eu quero chegar, como eu quero chegar, mas só ele não dá conta. A organização é meio que separa, né, as formas de funcionamento dessa empresa. Ele também acontece nos 3 níveis, né, de poder, né? No nível mais institucional, a grande responsabilidade é desenhar toda a empresa, toda a complexidade dos setores, dos departamentos, dos cargos, das tarefas, das responsabilidades. No nível intermediário, desenha o departamento, então olha para aquele setor, né, e como ele vai ser distribuído as tarefas e as responsabilidades, tá? E no nível operacional, é mais mesmo a ação do cotidiano. Ó, fulano, você vai ficar com essa tarefa, o seu cargo diz respeito a realizar isso, isso, isso. Por isso que você foi contratado, por isso que você tem essa formação, por isso que você tem essa competência, tá? O seu horário é esse, o seu setor de trabalho é esse, você fica nessa sala por causa disso. Você fala assim, nossa, professora, tudo isso é organização? Porque se não disser isso, o indivíduo chega, vamos imaginar, você foi contratado dentro de uma empresa que não tem organização. Você chega e você não sabe nem que sala que você vai trabalhar. Né? Já mostra que tem alguma coisa errada ali. Né? Você não tem um lugar, você não tem uma função, você não tem uma tarefa, você não tem um objetivo. Então, isso, né, tem a ver sim com organização. Tá bom? Questões práticas. Então, agora sim, o que na prática diz respeito a organização? Primeiro, a essa estrutura organizacional, tá? Que é esse desenho, já trouxe aqui para vocês, é o desenho da organização, que a gente vê nos organogramas, tá? Então, toda vez que vocês olharem os organogramas,
depois eu até vou colocar a palavrinha aqui para vocês não esquecerem. Elas são nada mais, nada menos que a estrutura organizacional. A estrutura organizacional é esse desenho, né? Diretor, gerente tal, 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 supervisor tal, tal, tal. Essa estrutura descreve a estrutura ou o sistema formal de comunicação e de autoridade de uma organização. Por que a gente fala sistema formal de comunicação? Por quê? Porque eu estando aqui, vamos imaginar que vocês estão vendo a setinha aqui, que eu sou essa daqui, ó. Eu não saio daqui e não vou direto conversar com o maior líder da empresa. Eu tenho que passar por essa figura primeiro, tá? A comunicação, ela toma esse caminho. O fluxo de tomada de decisão e de autoridade toma esse caminho. Esse maior comanda esses daqui do meio e esses do meio que comandam os grupos de baixo. Não, esse do meio não tirando nunca a percepção do qual que é o poder, a competência desse maior. Né? Então, o maior é a leitura global da empresa, o departamento pensa o que ele vai comandar os demais a partir da orientação maior. Tá? Trata-se do esqueleto que define a forma de ser e agir de uma organização. Então, como a organização vai ser e como ela vai agir no dia a dia. Pode ser descrita por meio de 3 componentes. Então, a estrutura organizacional pode ser descrita por meio de 3 componentes. Quais são eles? Complexidade, formalização e centralização. Então, eu posso entender o que é uma empresa, como é a organização dela, só olhando para o desenho dela e identificando esses 3 elementos aqui. Tá? Vamos lá. O que é o elemento complexidade? Se você olhar para o desenho organizacional e perceber quanto mais divisão de trabalho houver, quanto mais níveis verticais tiver na hierarquia, quanto mais ela tiver setores espalhados geograficamente, ó, no sudeste, nordeste, não sei o que, mais complexa, mais difícil de coordenar, de organizar é essa empresa. Então, assim, a estrutura organizacional, que foi o que a gente viu aqui, o desenho dela, diz muito do grau de complexidade que é essa empresa. Se tem muito funcionário, se tem pouco funcionário, se tem muita hierarquia, se tem pouca hierarquia, se tem muitos setores, se tem poucos setores, né? Se tem muitos departamentos. Então, assim, o desenho organizacional já é capaz de mostrar essa complexidade. Tá? Então, isso é uma forma de eu analisar a organização a partir do seu organograma. A segunda questão que eu vejo no organograma é a formalização. Tá? Algumas organizações operam com um número mínimo de diretrizes padronizadas e pouca formalização. Outras possuem todos os tipos de regras e regulamentos para instruir seu pessoal a respeito do que podem ou não podem fazer. Quanto mais regras e regulamentos em uma organização, mais formal é a sua estrutura. Então, assim, a estrutura organizacional também remete ao grau de formalização. E às vezes a gente não consegue ver isso só no desenho, eu vou ter que ver isso em outras documentações ou outras regras, outras políticas que a empresa estabelece. Mas vamos imaginar que você chegou na empresa e que você foi passar por um treinamento para poder entrar na organização. Você ficou uma semana tendo treinamento. E lá você teve código de conduta, código de comportamento, não sei o que lá, assina o documento tal, e faz isso daqui. Você vai ver, nossa, você começa a perceber que ali tem muito formalidade. Não quer dizer se ela é ruim ou se ela é boa, porque às vezes ela precisa, pelo tipo de negócio, precisa ser mais formal. Mas tem empresas que elas optam por serem mais formais nos seus procedimentos, tá? Geralmente, as organizações públicas, elas são muito formais. Tudo precisa sair via ofício, memorando, documento, assinatura, carimbo. Gente, isso é organização.
tá? Que pode ser mais flexível para umas e menos flexível para outras. Depende da natureza e da cultura também daquela organização, tá? Então, eu também consigo identificar isso na estrutura organizacional. A outro elemento é a centralização. O termo centralização descreve onde está a autoridade que